Fala galera, boa noite. Sou Daniel Emuri e esse é mais um SP Lockdown, entrevistando empreendedores de sucesso, pessoas aí que estão batalhando contra a crise. E hoje eu vou conversar com um cara que entende tudo sobre comunicação interna. Como é que você se comunica internamente com seus colaboradores, dentro da sua empresa? Quais as melhores maneiras de se transmitir informações aí que nesse momento de crise realmente são delicadas? Daniel é um cara que entende tudo sobre isso, ele já entrou aí. Fala, Dani, você tá me ouvindo? Alô? Aê! E aí, como é que você tá? Estamos online, cara. Beleza. Show de bola, cara. A gente está num momento super delicado, né, cara? Então, queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre como é essa nova forma de se comunicar, né? Qual é esse novo conceito de comunicação interna que vocês desenvolveram aí enfim, ter uma boa comunicação interna aí dentro da empresa. Então, veja bem, assim, tentando ser pouco didático, porque eu tenho essa mania de professor, né? Veja bem, toda empresa tem uma gestão. E Sim, toda empresa é uma cultura. Percebe aí a diferença dos verbos que eu usei, né? Tem gestão e é cultura. Inclusive, o título do meu segundo livro é Não Existe Gestão Sem Comunicação. Acho que a gente pode combinar isso, né? Que a gestão não legal. acontece se não houver comunicação, e a cultura também não se propaga se não houver comunicação, se não houver linguagem entre as pessoas. A gente entende que a comunicação interna é o campo de intersecção. Imagina que existe aqui um círculo que é a gestão, um círculo que é a cultura, eles se sobrepõem. E nesse centro, entre a gestão e a cultura, está a comunicação interna. Né? Porque é ela que, de um lado, vai representar a dimensão tangível da empresa, que é a gestão, que a empresa faz, e a identidade, quem a empresa é. Fica nesses dois espaços entre a gestão e a cultura. Então, esse é o entendimento que a gente percorre. E é claro que esse conceito agora, quando a gente fala da comunicação digital, do trabalho remoto, ela está presente de maneira diferente, em ferramentas diferentes, em tecnologias diferentes, mas esse é o entendimento. Cara, sensacional. E vamos antes da gente começar a entrar no assunto especificamente, da onde surgiu essa vontade de trabalhar nessa área de comunicação interna? Você sempre gostou de se comunicar? Você viu uma falha ali, um gap dentro das empresas em relação a como transmitir missão, visão, valores? Como é que você entrou nesse mercado aí? Olha que essa história é antiga, tá? Porque eu trabalhei há muitos anos atrás, quando eu tinha 21, então, portanto, há 23 anos atrás, eu trabalhei numa empresa chamada Telete, que era a banda B de celular, depois que houve o leilão ali eu já vi que tem uma colega minha assistindo a live aí daquela época, né? Pensa há 20 anos. E na Telete, que foi a empresa que deu origem à marca Claro, que hoje é uma marca que está nas Américas inteiras, né? Começou lá no Rio Grande do Sul, que vocês já devem ter percebido pelo sotaque, que eu sou gaúcho, certo? Não praticante. E nessa empresa, eu era muito jovem e eu fui convidado para ser o perfil do jornal interno dessa empresa. A primeira edição, eu tinha 21 para 22 anos, e já tinha uma equipe de 9 pessoas. Eu era coordenador de uma área de vendas diretas. E aquilo, de certa forma, teve um significado muito... Estão me perguntando se é Teleste. Não, é Telete. Tá? Isso é anterior. Isso teve um significado importante para mim. Porque eu percebi, aquilo ampliou muito o meu senso de responsabilidade com aquela empresa. Eu entendi o seguinte, aos 20 e poucos anos, que se eu tinha sido escolhido para ser o perfil do primeiro jornal interno daquela empresa, que era uma referência já em comunicação interna há muito tempo atrás, isso significava que eu tinha que ser um exemplo para todos os meus colegas, né, que eram 960, mais ou menos, naquela época. Isso me marcou a minha carreira quando eu era muito jovem e despertou. Eu sou comunicador de formação, eu sou administrador de formação
e eu comecei a estudar bastante sobre isso. Até que em 2001 eu assisti uma palestra, né, de uma autora aí da área, né, de comunicação corporativa, e eu pensei, olha, eu não estou concordando com ela, eu acho que a gente pode fazer de um jeito diferente, e daí começou o meu interesse na corporativa, que em 2002, de fato, se consolidou na minha vida, e desde então é o que eu faço. Então já são quase 19 anos aí. Cara, e você deve ter acompanhado aí diversas transformações, principalmente em relação à parte de comunicação, tecnologia, né? Você sair do telefone, ir para um SMS, depois ir para o início das redes sociais, né? Como é que foi esse caminho aí? Então, cara, eu sou da época que quando a gente precisava mandar um vídeo do presidente, que a gente queria que as pessoas assistissem um vídeo do presidente da empresa, eu atendia uma rede de farmácias chamada Panvel, que é lá do Rio Grande do Sul, e tinha 240 lojas. E aí, para esse vídeo chegar nessas 240 lojas, a gente gravava 200 CDs para colocar no malote interno, para fazer com que esse malote interno chegasse no Uruguaiana, que ficava a 600 km, levando, portanto, assim, do dia da gravação do vídeo até as pessoas poderem assistir, levava uma semana, pelo menos. Então eu realmente assisti essa transformação. E o que realmente mudou, que eu acho que é a mudança significativa, mais emblemática desse período, é a seguinte: a preocupação que a comunicação corporativa tinha no passado era como falar com os colaboradores da empresa. E agora não é mais isso. Agora é como a gente vai ouvir os colaboradores da empresa e como a gente vai provocar os diálogos relevantes entre as pessoas, os diálogos que vão construir cultura. Então, como eu falei no início, não é mais falar, não é mais qual é o canal, não é mais, mas sim como a gente vai ouvir e transformar isso em melhoria na gestão e melhoria da cultura. Cara, isso é importante, né? Não só fazer do jeito que você acha, mas sim ouvir, né? Ter um outro lado, né, da moeda para você também, obviamente, agradar a sua equipe, né? Bom, vou começar com as perguntas agora, Dani. Antes de mais nada, para quem está aí na live, tem uma setinha embaixo aqui, ó. A gente vai falar hoje sobre comunicação interna, quais as melhores formas de se comunicar, o que se comunicar dentro da empresa, principalmente nesse momento de crise. Então, se você conhece alguém que acha que vai se interessar, clica aqui, ó, embaixo tem uma setinha, seleciona as pessoas que você quiser e manda essa live aí para o pessoal, tá? Dani, comunicação corporativa, endomarketing, gestão de crise e trabalho remoto. São 4 coisas que estão acontecendo agora nesse momento de crise e que precisam ser trabalhadas em conjunto, né? Como é que a gente faz isso? É uma pergunta ampla, né? Acho que dá para ficar a live inteira falando sobre isso. Vamos pegar os tópicos mais importantes, né? Eu penso que a comunicação é uma demanda relevante para as empresas em qualquer momento. Inclusive, no meu segundo livro eu falo um pouco sobre isso, que é o seguinte: a gente tem que ter um esforço contínuo da empresa comunicar as boas coisas que estão acontecendo dentro dela. Mas ela precisa triplicar os esforços quando alguma coisa ruim precisa ser comunicada. E esse momento que a gente está vivendo, ele é especialmente ruim para as pessoas. Então, a comunicação se torna mais importante, principalmente nas empresas que estão com trabalho remoto, né, como a nossa, que colocou aí 250 pessoas em 3 dias para trabalhar em casa. Empresas que continuam operando, porque a gente está falando muito sobre trabalho remoto, e esquece que tem muitas indústrias que precisam continuar operando. E esquece que tem as inúmeras, as muitas instituições aí que cuidam da nossa saúde que estão operando. Então, a comunicação interna ela continua acontecendo tanto no ambiente real quanto no virtual. E a palavra-chave que vai determinar isso, inclusive é curioso, porque tem alguns estudos, um específico do Edelman, que eu gosto muito, que diz o seguinte, ó, 62% dos brasileiros não acreditam
nas instituições governamentais. 62. É um número bem alto. 72. E diz também o seguinte, tá? Que 51% acredita mais na comunicação que a sua empresa faz, em comparação com 43% que acredita mais na comunicação que o governo faz. Então, assim, a quantidade dos empregadores, neste momento, ela se torna ainda maior porque agora é a hora de ser transparente. Então, o que eu estou vendo acontecer? A transparência, ela é importante em qualquer momento. Neste momento, ela é ainda mais importante. Quem não estava preparado, e isso não tem a ver com ferramenta, não tem a ver com tecnologia, mas quem não estava praticando a transparência na sua comunicação interna antes dessa crise, não é agora que vai conseguir fazer. Agora ela vai conseguir ser informativa. Ela não vai conseguir criar relação e fortalecer vínculo com o colaborador. Porque vamos pensar, né? A crise é um momento que as empresas estão mudando a sua forma de trabalhar, mas também é um momento extremamente importante para ela fortalecer os vínculos. É o momento em que a cultura das empresas, que os valores que as empresas dizem ter, estão sendo postos à prova, né? É o momento em que, quando a gente diz assim, a empresa nos fala que as pessoas são o nosso principal patrimônio, as pessoas vêm em primeiro lugar, isso está sendo posto à prova agora, né? Então, é agora que a gente está enxergando aí a divisão entre as crianças e os adultos em termos de maturidade da comunicação. Ou seja, né, eu acabei falando mais de contexto do que respondendo a sua pergunta. A sua pergunta é como faz isso. Não, fica tranquilo. Fazer isso é provar que os valores que a empresa prega realmente são válidos, inclusive num momento difícil. Então, eu diria que essa é a hora de comprovar que tudo aquilo que até então é verdade. Cara, sensacional. Isso é um perigo, né? Porque se as empresas elas querem se mostrar ali como pessoas que o funcionário em primeiro lugar e tal, e no momento de crise o cara dá um tiro no pé e começa a dispensar todo mundo, o cara realmente não tem nem como ele se comunicar, né? Ele não tem nem o que comunicar, né? Ele tem que ficar quietinho mesmo e engolir a vergonha dele, né? E a questão do endomarketing? Desculpa, você ia falar uma outra coisa? Não, veja bem, eu ia fazer até uma piadinha inadequada, deixa. Segue na pergunta. E como é que o endomarketing e a parte do trabalho remoto, que força uma comunicação além do convencional, né? Você precisa se comunicar mais vezes por meios que não eram usuais, né? São meios impessoais, vamos dizer assim. Como é que você consegue trabalhar isso dentro da sua comunicação interna? Tá. Veja bem. A gente está vivendo um momento em que há muitas perdas. Então, o fato das pessoas, já que a gente está falar agora, vamos falar das empresas que estão com trabalho remoto. E, de novo, né? Não são todas. Muitas empresas ainda estão operando. Assim, tem clientes que são da indústria e as pessoas precisam trabalhar e isso está acontecendo. Mas quando a gente fala de trabalho remoto, o que eu tenho percebido? Há muitas perdas. Esse contato pessoal diário faz toda a diferença. Eu mesmo com a minha equipe, hoje tive uma reunião para falar sobre indicadores de planejamento estratégico, que se a gente estivesse na sede, ia ter um formato completamente diferente, mais interativo, mais dinâmico, no formato de workshop, e agora a gente tem que trabalhar à distância, é mais frio, não tem a mesma interação. Por outro lado, estão acontecendo alguns ganhos interessantes. Quando eu olho para a nossa própria empresa, para o BWG, eu vejo algumas pessoas que antes tinham 1 hora de deslocamento para ir e mais 2 horas para voltar para casa. Essas pessoas ganharam, de alguma forma, 4 horas por dia para investir na sua qualidade de vida, nas suas relações familiares, no seu sono, na qualidade do seu sono. E, curiosamente, a produtividade delas cresceu. É mesmo. Ou seja, é mesmo. Né? Pessoas cujo trabalho não depende de estar presente fisicamente na empresa.
Então, eu vejo que, apesar deste momento ser um momento difícil, complexo, a gente está tendo alguns ganhos. E aí o marketing, como tu colocou, e aí, assim, independente do conceito que a gente vai usar aqui, se vai ser endomarketing, ou comunicação corporativa, ou qualquer um seja, né, a gente tem que falar sobre esses ganhos. Porque talvez a gente está vivendo um cenário que pode não ser revertido depois. Será que essas pessoas que ganharam 3, 4 horas por dia realmente precisam se submeter de novo a pegar 2, 3 ônibus, mais metrô, mais para chegar nas suas empresas? Percebe o seguinte, se a gente estiver falando de produtividade e tudo mais, por que a gente tem essa preocupação tão grande em ter o colaborador sob os olhos do gestor? O paradigma do brasileiro ainda é o paradigma da desconfiança. Eu escrevi um artigo sobre isso, que fala sobre, será que o jeitinho brasileiro tem jeito? Porque ao longo dos anos, a nossa cultura foi uma cultura de subverter, né, de criar desconfiança, né, de quebrar regras. Então, aquela expressão, assim, é o olho do dono que engorda o boi. A gente ainda acha, a mentalidade ainda acha que precisamos ficar com as pessoas debaixo dos nossos olhos que produzam, que a gente precisa vigiar as pessoas. E isso não é verdade. A gente precisa confiar nas pessoas que contratam. Então, o que eu estou vendo? Que essa transformação digital que vinha acontecendo, porque o trabalho remoto, gente, não é novo. As tecnologias para trabalhar remotamente tem 5 anos, pelo menos. Então, a gente já podia, como algumas, poucas empresas já vinham praticando esse trabalho à distância, a gente já podia ter feito um movimento mais significativo. Confiança é uma palavra-chave para essa transformação acontecer. Sim, verdade. E o que eu vejo hoje, que assim, o produto que o endomarketing precisa para as organizações é a confiança. Principalmente para quem pode trabalhar remotamente. O cara que é operador de uma indústria, ele não tem essa possibilidade. Ainda assim, a confiança que a gente tiver com as pessoas que trabalham remotamente tem que ser estendida para esse operador da indústria, para esse enfermeiro do hospital, para esse técnico de campo que traz a internet para nossa casa, que traz a energia elétrica para nossa casa. Então, realmente, tem uma mudança de mindset importante que eu quero olhar com muito otimismo para esse momento, que a gente vai conseguir fazer essa venda através do marketing para dentro da companhia. E me diz uma coisa, né? Você comentou sobre essa mudança aí que vocês tiveram dentro da BWG. Como é que foi isso e quais os pontos positivos até agora aí? Vocês devem estar há 3 semanas operando dessa forma. Quais são os pontos principais que você observou assim de mudança de mindset em relação a não só a qualidade de vida, mas a questão de produtividade, de interação, de novas ideias, né? Quais foram os pontos positivos que você observou até agora? Assim? Tá. Então, na verdade, assim, esse processo se consolidou mesmo no dia 23 de março. No dia 17, aí teve do dia 17 até o dia 20, né? Na verdade, acho que foi dia 20, a gente já estava com todo mundo em casa. Começou dia 17 de março, então já tem um mês. Sendo bem sincero, eu vejo esses fatores positivos que eu falei em relação à produtividade, com certeza. Eles estão acontecendo. A gente tem percebido que as entregas, o volume das entregas tá mantido em praticamente todos os setores. Por outro lado, está acontecendo um fenômeno que com certeza é transitório, que a gente já está observando, que é o seguinte: todo mundo também está um pouco ansioso. É inevitável não ter ansiedade nesse momento. E aí, ainda que tenha uma variável que se adiciona aí, que acabaram as justificativas para se atrasar para as reuniões, né? Não sei se você já É verdade. Acabou. Né? Antes a gente tinha reunião de 16 horas, sempre tinha, estou preso no trânsito. Só acabou. Agora a gente não tem mais. Então, existe um respeito assim, para as cadências, a disciplina para os processos, que seja ampliada por conta desse cenário. A gente sabe que pode contar com as pessoas a qualquer tempo.
Essa ansiedade também está provocando um volume um pouco excessivo, e eu estou falando, isso não é só no BWG, tenho observado em outras organizações também, que são nossos clientes, né, e profissionais que eu interajo. A gente está com um volume que já é grande, fora do contexto da quarentena, o volume de reuniões aumentou. E esse volume de reuniões aumentado, em cada reunião que acontece, há uma deliberação, há uma decisão a ser tomada e uma atividade, uma tarefa a ser executada depois dessa reunião. Só que quando a gente vai executar a tarefa, já está acontecendo outra reunião. Essa ansiedade ampliada que a gente está vivendo precisa ser administrada. A gente tem que entender... Isso está acontecendo com o BWG, está acontecendo com muitas empresas, a gente vai começar a se organizar melhor para ter uma objetividade maior, para administrar melhor o tempo. Então, assim, a administração do tempo eu acho que é uma dica fundamental nesse momento. A gente tem que buscar isso para conseguir também superar a ansiedade. Porque ou a gente controla a ansiedade, ou ela nos controla. E como dizia um grande amigo meu, assim, a ansiedade é a mãe da merda. Desculpa o palavrão, não sei se pode. Mas a ansiedade, eu acredito que é a mãe da merda. A expectativa é o pai. Então tá na hora da gente começar a administrar isso melhor. Entendeu? Cara, isso é um fato, né? Hoje as pessoas não têm mais desculpa que não tem tempo, que não tem, que estão atrasadas, e as pessoas não sabem o que fazer. E aí acabam querendo fazer tudo, e aí quando vai fazer tudo, você acaba não fazendo nada, né, cara? Então a gente está até conversando. Eu comecei a produzir um artigo, até vou deixar como teaser aí, mas ele se chama Não Leve o Trabalho para Casa. E é curioso, pô, não leve o trabalho para casa nesse momento. O que está acontecendo, né? As fronteiras estão muito tênues. Então é aquela coisa, né? De repente tu está lá numa reunião, produzindo um relatório, está em casa, e lembra-se, putz, mas eu não botei a roupa para lavar. E a gente interrompe e vai lá fazer isso. Da mesma forma, o contrário também acontece. Você está lá zerando Netflix, que é o que a gente vai fazer nessa quarentena, com a família reunida, aquele momento que a gente pode estar junto, e tu lembra, porra, esqueci de mandar um e-mail pro fulano. Aí tu corre lá no notebook, que nem está tão longe assim, para escrever um e-mail, para mandar um relatório, para fazer alguma coisa. E esse levar o trabalho para casa e vice-versa, isso é um perigo. Né? Porque a gente começa a perder os limites, né? E prejudicar tanto de um lado quanto do outro. Então, a disciplina nessa hora faz toda a diferença. Você tem alguma dica, alguma coisa que vocês estão implantando aí na equipe de vocês para que a pessoa possa organizar esses horários e, enfim, alguma cartilha que vocês já estejam trabalhando para a pessoa poder se organizar? Existe alguma coisa aí que vocês já fizeram? Alguma dica que você possa dar? Tá. Eu acho que não, para mim, assim, eu não entendo que seja legal a gente generalizar. A cartilha em si pode funcionar para algumas áreas, talvez não funcione para outras. As pessoas que trabalham comigo, assim, basicamente são pessoas de áreas criativas. Então eu não me preocupo tanto assim, fazer assim, é recomendado que a gente faça um check-in todos os dias em um determinado horário, com toda a equipe. É recomendado que a gente faça um check-out no final do dia. Eu tenho feito um check-in no início da semana, um check-out no fim da semana. E esse check-out no fim da semana, sexta-feira, fim do dia, ele é assim, ó, vamos falar dos pontos altos que a gente teve essa semana. Isso tem funcionado muito bem. Mas já acho que outras áreas que são mais focadas em operação, têm indicadores mais regulares, aí eu acho que já vale a pena realmente a pessoa ter mais rotina. Então, assim, as dicas que a gente tem aí basicamente são criar rotinas que façam com que a pessoa se sinta o mais próxima possível do ambiente que ela tinha antes. Assim. E eu entendo o seguinte, independente de quarentena, o ambiente virtual de uma empresa, seja numa rede social corporativa, numa plataforma de colaboração, nas ferramentas que estão disponíveis, ele tem que ser uma extensão do ambiente virtual. Aliás, o ambiente virtual tem que ser uma extensão do ambiente real. Se há troca, se há diálogo do ambiente real, esse diálogo tem que ser mantido. E ferramenta para isso a gente tem, que vai das redes sociais corporativas ao WhatsApp,
Instagram, passando por N ferramentas. Então, assim, eu acho que o líder nessa hora tem que ser muito sábio, não para implantar uma cartilha, mas para entender a sua equipe, entender o que aquela equipe precisa naquela hora, né? Eu tô percebendo com a minha equipe, eu acho que eles podem falar com mais propriedade do que eu até sobre isso, se está funcionando ou não, né? Mas eu procuro manter a mesma liberdade, a mesma autonomia que eles tinham antes, né? Porque eu sempre me preocupei muito mais com as entregas das pessoas do que com os horários que elas cumpriam, né? Então, Legal. se a pessoa ia chegar, e aí tá, eu já vi que tem algumas pessoas da equipe, podem confirmar se eu estou falando a verdade ou não, né? Pode falar a verdade aí, posta aí. Pode falar, pode dizer se eu tô falando a verdade ou não. Mas então, o horário de trabalho, para mim, não é uma coisa tão relevante quanto a entrega. E é isso que eu procuro acompanhar. Então, a gente faz o monitoramento e usa as ferramentas de controle de tarefas para isso. Estamos entregando no prazo, estamos acompanhando, assim, a mudança tem que ser o menos perceptível possível nessa hora. Legal. E esse checkout, como você falou, pela pergunta que você fez, né? E aí, quais foram os pontos positivos? Já demonstra o teu direcionamento em relação a ouvir o colaborador, né? O que fazer para ouvir mais os colaboradores, né? Quais as técnicas que você pode usar aí para ouvir um pouco mais os colaboradores e o que fazer com essa informação, cara? Como é que a empresa pode ganhar entendendo a cabeça do colaborador? Já há algum tempo, as empresas têm se preocupado, aliás, há muito tempo as empresas se preocupam, pelo menos aquelas empresas vencedoras, se preocupam em ouvir seus clientes, certo? E as ferramentas se tornam mais frequentes, ferramentas como que trabalham com a metodologia do NPS, por exemplo, do restaurante que a gente vai, aos fornecedores de tecnologia que a gente usa. Então, ouvir é uma preocupação que as empresas têm. Ponto. Agora, eu acredito que o cliente vem em segundo lugar, não em primeiro lugar. Eu acredito que o colaborador vem em primeiro lugar. E se a gente consegue proporcionar para o nosso colaborador a experiência de marca que eu quero que seja sentida pelo meu cliente, né, entendendo que a qualidade da relação que uma empresa vai ter com o cliente, mercado, consumidor, é um reflexo da qualidade do colaborador, ouvir o colaborador é uma premissa fundamental. E eu diria que ela vem até antes de ouvir seu cliente, porque não adianta eu ouvir o cliente e não ouvir o colaborador, porque aquela crítica, aquele feedback que vai vir do cliente não conseguirá ser implantado se o colaborador não se sentir ouvido. Porque a escuta é uma relação de reciprocidade. Pensa nas pessoas, nas suas relações pessoais. A gente ouve mais as pessoas com quem que nos ouvem. Se eu não me sinto ouvido pela minha filha adolescente de 14 anos, né? Aliás, se a minha filha de 14 anos não se sentir ouvida por mim, né? Eu não vou também ouvi-la, a nossa relação vai ser prejudicada. Se a minha esposa não se sentir ouvida por mim, a nossa relação vai ser prejudicada. Então não adianta eu ouvir o cliente e não ouvir o colaborador. Eu diria que ouvir o colaborador é uma condição para que a escuta ao cliente funcione efetivamente. Ponto. Como que a gente vai fazer isso? Poxa, lembra que eu estava falando de 20 anos atrás que a gente mandava um CD gravado no malote, o correio entregava. Como é que eu ia escutar o colaborador naquela época? Por carta? É verdade. Né? E hoje, com as tecnologias que a gente tem, como redes sociais corporativas, eu ouço o colaborador a qualquer momento, a hora que eu quiser. Basta eu permitir, provocar, possibilitar que ele faça isso. Né? Então, imagina assim, a comunicação corporativa, a grande mudança foi transitar, isso não está consolidado em todas as empresas ainda, mas a gente está fazendo um movimento de migração dos canais tradicionais, leia-se mural, e-mail. Ah, mas o e-mail não é digital? É digital, mas o e-mail é só uma inovação sobre o antigo memorando. Né? Burocrático, para, assunto, com cópia oculta.
o e-mail é retroceder 15 anos no tempo. Né? É Se eu verdade. quiser sustentar minha comunicação por e-mail. Hoje, no protocolo de comunicação, que é em cima de rede, o formato de rede social, qualquer assunto que a empresa poste, ela tem uma oportunidade de ouvir seu colaborador. E ela tem que pedir por isso. Eu estou falando de uma comunicação hoje que, ao invés da agência de endomarketing, daquela rede de lojas que eu falei, gravar o vídeo e botar no malote do presidente, eu estou falando que o presidente pode pegar o celular dele, gravar um vídeo a hora que ele quiser para dar algum recado para todos os colaboradores, ou fazer uma live para todos os colaboradores, e nessa live, por exemplo, ele dizer o seguinte: galera, fizemos a nossa pesquisa de clima organizacional deste ano, e estou vendo aqui os indicadores, a gente melhorou no aspecto A, no aspecto B, no aspecto C, mas a gente tomou bomba no aspecto X, no aspecto Y, no aspecto Z. Eu quero fazer um plano de ação que realmente atenda a vocês. Então, por favor, galera, aproveitem os comentários e me mandem as suas melhores ideias aqui, que eu vou usar isso para a gente fazer esse plano de ação e implementar para vocês. Olha, que legal. Isso é ouvir o colaborador. Isso é E vindo do presidente, né? Vindo de um cara que às vezes é inacessível, né? E assim, a gente tem, felizmente, alguns CEOs de empresas. O nosso, assim, não quero puxar só o saco, mas o nosso é um deles, e tantos outros que estão fazendo esse movimento. Mas, infelizmente, ainda são poucos dentro desse contexto enorme que o Brasil tem à disposição na sua atividade econômica. São poucos que entenderam que o protocolo é outro, né? Que a comunicação ela tem que ser fácil, rápida, transparente, para criar confiança. E é a confiança que vai trazer melhores resultados para as empresas. E a gente não está falando só de grandes empresas com presidente, com CEO, né, cara? A gente está falando, por exemplo, de uma loja, de um restaurante aí que tenham dois níveis hierárquicos ali, mas que às vezes o dono tem um contato com os caras, né, com os colaboradores, e o cara vai lá e converse, né? Eu acho que como é que funcionaria isso, por exemplo, para uma empresa menor? Da mesma forma? Tem alguma dica aí que você possa... Porque, obviamente, numa empresa menor, o colaborador ele tem um contato maior e talvez uma intimidade maior com o chefe, né? Com o líder ali da equipe. Até que ponto isso é bom? Até que ponto que não é? E qual dica que você daria aí para quem tem uma pequena ou média empresa e que precisa se comunicar também, né? Acho que a dica fundamental é nada substitui o olho no olho. E aí, veja bem. Esse exemplo que eu usei do presidente fazendo vídeo, né, para uma empresa de grande porte, com milhares de colaboradores ou centenas de colaboradores, ele realmente não vai conseguir ter olho no olho, indivíduo por indivíduo. Né? Então, para ele, a empresa dele não cabe mais numa Kombi. Quando cabia numa Kombi... Desculpe, é o coronavírus, ainda não estou doente. Tudo bem. Só tosse. Quando a empresa dele cabia numa Kombi, era tranquilo. Agora que ela cresceu, mesmo que ela seja uma empresa média, ele não pode abrir mão desse olho no olho, desse contato fluido, desse contato fácil e da escuta. O paradigma não é mais o olho do dono que engorda o boi. O que engorda o boi, o que faz a empresa crescer, né, é o relacionamento com o dono. Né? Não é o olho, não é a vigilância, mas é o relacionamento participativo, aberto. Sabe por quê? Porque a nossa capacidade de escuta ela está diretamente relacionada ao nosso poder de influência. Olha só, pessoas que escrevem bem, via de regra, são pessoas que leem bastante e leem coisas qualificadas, leem qualidade. E aí ela vai conseguir produzir, transformar, a linguagem escrita que sai dela vai ser proporcional à quantidade e qualidade da linguagem escrita que entra dentro dela. Eu, para escrever 2 livros, cara, eu devo ter lido perto de 2.000. Não estou exagerando. E assim, os bons escritores que eu conheço são pessoas que leram muito mais do que eu já li. E as pessoas influentes, a pessoa não que tem muita fala, mas a pessoa que tem potência na fala, que consegue engajar o colaborador, consegue fazer com que aquele colaborador
sinta o propósito da empresa no coração e tenha estratégia na cabeça, né, conciliando emoção e razão, ele tem um poder de influência muito alto baseado na sua capacidade de escuta. Quanto mais ele ouvir os colaboradores, mais ele amplia o vocabulário que ele tem sobre o que pensa, o que acredita, o que quer, o João, o Paulo, o Pedro, a Maria, a Carol, a Joyce, a Aline, as pessoas, enfim, e a capacidade dele de influenciar essas pessoas vai ser muito maior, porque ele vai falar com essas pessoas sobre o que elas acreditam, né? E as pessoas acreditam muito mais naquilo que elas pensam do que naquilo que você pensa. Então assim, Sim. o poder de influência está relacionado a essa capacidade de escuta. Então, seja pequeno, seja micro, ou seja enorme, essa possibilidade de escuta para criar confiança e criar relacionamento é fundamental para ter uma comunicação efetiva e a empresa atingir os resultados, né? Atenda, cumpra o seu propósito, né? E valide a sua estratégia. Agora, existe um outro lado da moeda, né? Acho que a gente, às vezes, muitos empreendedores já sentiram isso na pele, que é o seguinte: quando você dá muita intimidade e muita abertura num aspecto de amizade, algumas linhas podem ser ultrapassadas no sentido do respeito profissional, né? Às vezes na entrega, do tipo, pô, cara, quebra essa daí por mim, porque sabe, tem esse lado, né? Eu não sei, isso é de regra? Existe alguma coisa para tentar coibir isso? Ou como que a gente pode lidar com uma situação como essa, por exemplo, assim, onde a gente se demonstra muito ouvinte ali, muito solícito ao colaborador, a ponto do cara achar que é sua obrigação fazer porque você é amigo dele, alguma coisa assim. Não sei se eu fui claro com a pergunta, assim, né? Mas... Não, eu entendi. Assim, a gente está falando de uma região nebulosa, né? E eu entendo o seguinte: ouvir não significa necessariamente para um gestor ser democrático. Ou seja, não é porque eu estou ouvindo a opinião de todas as pessoas da minha equipe que eu estou transferindo a elas a responsabilidade de tomar decisão. Essa decisão continua sendo minha, né? Como gestor. Eu não estou falando de mim especificamente, estou falando dos gestores em geral, né? Então, ouvir suas Sim. equipes não significa transferir o poder de decisão pelo nível de responsabilidade que tu tem. E aí, quando eu estou falando de relações de poder, eu estou falando de uma relação de poder que ela está muito mais relacionada, e o gestor tem que ter isso em mente, não ao cargo que ele ocupa, mas ao papel que ele desempenha no exercício desse cargo. Então, estou falando hoje em dia assim, que a tendência das empresas é pegar essa hierarquia tradicional que a gente tem hoje, que é uma hierarquia funcional, e eu tenho costuma haver uma confusão entre organograma, que é apenas a maneira como a empresa está estruturada e organizada, e confundir esse organograma com a maneira como ela deve se comunicar. E não é isso. A comunicação, eu tenho que derrubar esse organograma, botar ele na horizontal, ou pensar ele esfericamente, e a hierarquia que vale ali é a hierarquia das ideias, não a hierarquia dos cargos. Eu sei que isso não é uma possibilidade para todas as organizações. Eu estou falando de um extremo. Mas se eu vir para um ponto intermediário, eu estou querendo dizer o seguinte: eu devo escutar sim o colaborador, entendo sempre o exercício do papel e do papel de gerir uma equipe, de direcionar, porque o call to action do gestor, ele não pode transferir. É um dever dele tomar as decisões. Então, se as pessoas confundem esses limites, é porque o gestor confundiu o limite. Entendi. Entende? Porque nesse processo de escuta, talvez ele tenha permitido, por exemplo, tomar decisões com base em votação. Isso é ridículo, né? Não é por aí. Diferente, por exemplo, tem um caso ali, um artigo muito interessante, eu não vou lembrar a fonte agora, mas se for o caso eu posso mandar depois, sobre o Google,
que estava participando comunicou internamente que ia participar, isso saiu na Você ou na Exame, ia participar de uma licitação para o Pentágono ou alguma instituição de defesa dos Estados Unidos, e os colaboradores se manifestaram dizendo: não, a gente não quer trabalhar em prol de qualquer atividade militarizada, ou que proporcione, né, ou que facilite a guerra. Isso foi um movimento que aconteceu dentro do Google, e o Google recuou e não participou de uma licitação que era coisa de 5 bilhões de dólares, coisa assim. Isso saiu na imprensa, foi amplamente divulgado na imprensa, a questão de uns 3 meses atrás ou mais. Tá? Mas eu posso procurar essa fonte, é um fato isso. Ou seja, o gestor ali, ele não terceirizou a decisão, mas ele possibilitou a escuta e entendeu que aquela escuta, que foi feita com o colaborador, tinha relevância bastante para pensar uma decisão. Isso é diferente de criar intimidade. Tá, entendi. Então você não necessariamente precisa fazer a vontade das pessoas, você absorve e aí com aquela experiência que você ouviu de diversas pessoas, você toma a decisão que seja melhor para todos os lados, né? Então, pensa o seguinte: a gente ouve o cliente para melhorar a qualidade das nossas entregas de produtos e serviços, ouvir o colaborador vai nos ajudar a melhorar nossas entregas de gestão. Quem melhor do que os colaboradores da nossa própria empresa para saber se os processos de trabalho que a gente está fazendo são os processos de trabalho mais adequados? Muitas vezes esse colaborador não está preparado para isso. Porque já pensou, eu não sei se você já trabalhou em alguma empresa que alguém te perguntou o seguinte: você acha que essa forma é a melhor forma de fazer o seu trabalho? Me sugira melhores maneiras de fazer o trabalho que você faz hoje. Sim. Não, a gente contrata a pessoa, treina ela e diz: isso é assim. Não se criou um espaço de crítica, de análise. Vou te dar um exemplo, que é um exemplo que eu acho que para mim é muito marcante. Não sei se as pessoas aqui têm contas em bancos digitais, né? Tipo, não vou citar um para não estar fazendo jabá, mas existem muitos bancos digitais que a gente tem aí, né, pelo mercado. Esses bancos, num país como o Brasil, que para tu abrir uma conta num banco, tu tem que levar cópia autenticada da carteira de identidade, comprovante de residência, comprovante de renda. Esses bancos disseram o seguinte: não, velho, tira uma foto da tua identidade e tira uma foto segurando a tua identidade e manda para mim, e isso é suficiente. Tu acha que se esses bancos tivessem contratado os diretores de compliance, controles dos maiores bancos privados brasileiros ou dos maiores bancos públicos brasileiros, eles teriam pensado nisso? Nunca. É verdade. Nunca. Então, assim, esses caras escutaram os seus clientes, os clientes dos bancos, que diziam o seguinte: porra, é um saco, eu tenho que abrir uma conta e ter que levar um certificado de autenticidade da cor da minha cueca para abrir a conta. Né? Isso não faz sentido. Né? Vamos repensar isso. E é disso que eu estou falando. Então, assim, possibilitar a escuta ao colaborador é possibilitar a criação, o fomento das ideias que vão deixar todas as outras obsoletas. É isso que a gente tem que fazer. Entendeu? Cara, isso é uma ferramenta preciosíssima para o direcionamento da empresa, né, cara? Porque às vezes o gestor está lá cego, surdo e mudo, e abaixo dele o negócio está degringolando, está quase um motim em relação a alguma decisão ou direcionamento que ele deu que as outras pessoas não concordaram. E se ele realmente não para ali para gerir aquela crise ali naquele momento, aquilo pode gerar uma rebelião, né? Literalmente uma rebelião, né? Isso porque, assim, as empresas também, assim, era uma tendência da comunicação corporativa no passado se preocupar em comunicar muito o quê. O que está mudando? Quando a gente fala de gestão de mudanças, é muito isso. Mudou tal coisa. O que está mudando? E esqueceu de comunicar os porquês. Porque quando a gente comunica os porquês, as pessoas se tornam muito mais acessíveis, muito mais receptivas às mudanças. Então não é o que o mais importante, mas o porquê. Né? E isso tem muito a ver
tem muito a ver assim, com a proximidade dos gestores, principalmente dos executivos, assim, né? De conseguir comunicar, explicando os motivos da sua decisão. Né? E a gente vem muito do mindset também do manda quem pode e obedece quem tem juízo. E isso acabou. Sim. Se eu quero os melhores profissionais trabalhando na minha empresa hoje em dia, né, eu preciso ouvir esses caras. Porque assim, ó, pensa que vou contratar assim, um dono de uma empresa, vai lá e contrata um executivo. E tem um salário, esse cara tem um salário de 50 mil reais, stock options, carro, etc. E esse cara, todas as ideias que ele traz são refutadas. O Steve Jobs dizia o seguinte, né? De que adianta contratar pessoas inteligentes e dizer a elas o que elas devem fazer? A gente contrata pessoas inteligentes para que elas nos digam o que fazer. Sim, sim, exatamente. Esse cara vai ficar frustrado e, por consequência, vai projetar isso para suas equipes. E a gente está num contexto hoje, cara, que eu não posso... Eu entendo da seguinte forma. Se você não confia no seu colaborador, se você não confia a ponto, inclusive que tem empresas que implantam redes sociais corporativas e querem moderar os comentários, ou não querem permitir que as pessoas falem, não querem controlar. Se tu não confia no colaborador que contratou, por que tu contratou esse cara? Tu precisa mudar a voz dele, tu precisa censurar o que ele diz, Então, tem alguma coisa errada antes. Está para trás. Na contratação, né? Na contratação. Né? Se eu não puder confiar nas pessoas que trabalham comigo, por que raios eu contrato essas pessoas? Não contrate. Né? Contrate pessoas que você possa confiar nelas. E se você contrata pessoas que possam... E aí, assim, bom, eu não sei. Tenho aqui uma empresa grande, média, não importa o tamanho, com dezenas ou centenas ou milhares de pessoas. Não tenho certeza se eu posso confiar em todas elas. Beleza. Ainda assim, a minha iniciativa tem que ser, eu vou confiar primeiro. E aqueles que não atenderem, aqueles que não responderem com boas ações, com boas iniciativas a essa confiança, bom, aí eu vou trocar. Eu vou trocar porque isso não se treina. A gente não treina uma pessoa para ser confiável. É como um restaurante, isso também saiu na imprensa, eu estive lá nesse lugar. Um restaurante lá em Santa Catarina, cidade de Navegantes, que era um buffet de comida caseira por peso, que o dono optou por fazer o seguinte, ele estava com dificuldade para contratar pessoas, ele tirou a pessoa da balança, ele tirou a pessoa do caixa, botou lá o talão com caneta, então o próprio cliente serve essa comida, pesa o prato, marca no talão, pega a sua bebida, marca no talão, na hora de ir embora, a pessoa lá tem as maquininhas de cartão, tem o caixa, a pessoa faz o troco, põe seu cartão, paga a sua conta e vai embora. Caramba! E esse cara aumentou em 40% o faturamento dele. Teve mais gente que saiu sem pagar? Claro que teve. Mas ele aumentou em 40% o faturamento dele. E não vamos longe. Quantas assim, você vai num WeWork da vida... Tem lá, né? Você pega a sua menina, não tem ninguém te vigiando, não tem ninguém te controlando. Né? A gente tem que confiar primeiro. Eu acredito que as pessoas vão retornar esse voto de confiança que foi dado. E a empresa não é diferente, numa grande empresa não é diferente. Então, se tem uma dica, confie primeiro. Eu acho que isso é uma mentalidade que lá fora a gente vê muito, né, cara? As empresas gringas aí, sim. Enfim... existe muito essa questão da confiança, mas eu acho que já é uma questão da sociedade, né? Já é uma questão cultural que as pessoas já confiam uma nas outras, as coisas funcionam de uma funcionam de uma forma mais segura. Se você deixa o celular lá, quando você volta o celular está lá, sabe? Existe um respeito, né? Na sociedade que se transmite, obviamente, no ambiente corporativo, né? Agora, eu vejo que isso também é uma mudança do gestor, né? Uhum. Exatamente. E aí, às vezes, o cara quer que funcione, sendo que na cabeça dele isso não é, de fato, aplicado. Agora, eu vejo que isso também parte muito do direcionamento do gestor em relação ao desapego, né? Porque aquele cara muito centralizador, ele nunca vai conseguir fazer algo dessa forma, né? Sim. A gente foi educado, ou pelo menos a minha geração, eu
estou vendo positivamente assim, alguns gestores mais jovens do que eu terem trajetórias muito interessantes, porque assim, acho que a minha geração ainda foi a última que foi educada em cima de comando e controle, em cima de vigilância. Então, a gente aprendeu assim, aprendeu a funcionar assim, né? Aprendeu a controlar as pessoas. Isso tem um custo muito alto que se manifesta em algumas coisas muito simples nas empresas. Quer dar um exemplo? Não sei como, mas talvez as pessoas se identifiquem aqui, mas quantas vezes você ligou para algum colega de trabalho e explicou assim, pô, Daniel, estou precisando de uma força tua, de um relatório, de alguma atividade tua, pode fazer isso para mim? E a pessoa lá do outro lado da ligação te diz, claro, Daniel, sem problema, mas me manda um e-mail formalizando. Sim. Esse manda um e-mail formalizando, Daniel, é um câncer das organizações. Essa questão do protocolo, do formalismo, é uma defesa que nós brasileiros criamos em cima do jeitinho brasileiro, que acabou burocratizando as nossas empresas absurdamente. Por quê? Porque lá fora também, porque para abrir uma conta num banco precisa ter uma cópia autenticada da carteira de identidade. A carteira emitida pelo governo, né, pelo governo, a República Federativa do Brasil, não vale porra nenhuma na hora de tu fazer uma dívida, porque a empresa não acredita que tu é tu, sem ter alguém, né, um dono de cartório que te dê ali cara que tem uma concessão vitalícia, hereditária, te dê comprove uma máfia, né, cara? Mesmo. Não tem cartório no Canadá. Né? Não para isso, não para essa finalidade de autenticação, tem os de registro civil. E aí assim, é curioso, que eu até trabalho isso nos treinamentos que faço, a correlação entre o índice, o ranking de confiança que as nações do mundo têm nas suas instituições e nos seus concidadãos, e aí a gente vai ter nos top 10 desse ranking, está ali Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, então basicamente as novas colônias britânicas, os países escandinavos, enfim. Aí eu olho o IDH, índice, ranking de IDH, são os mesmos países. Aí você olha o ranking de felicidade do cidadão, são os mesmos países. E o Brasil? O Brasil tem a 55ª, eu acho, no primeiro ranking, 71ª no segundo e 76ª no terceiro. Então, quer dizer, existe uma correlação. A prosperidade econômica de uma nação está associada à confiança que as pessoas têm umas nas outras e nas suas instituições, porque elas gastam menos com coisas que não agregam custo, que não agregam valor, como cartório, juros, controle de acesso, protocolos infinitos, né, que distanciou o Brasil da China, porque isso pega quase 3% do nosso PIB todo ano nessas coisas. Caramba. Que não e fora o tempo, né? Fora o tempo de burocracia, né? O delay que acontece, que demora para as coisas acontecerem. Então, né? Eu acredito assim, que a comunicação interna muda numa empresa quando as pessoas param de dizer o e-mail formalizando e passam a dizer, pode ficar tranquilo, conta comigo. Então, substituir o mando e-mail formalizando pelo conta comigo, a gente rampou na efetividade da nossa gestão. E muitas empresas estão fazendo isso. Né? Também, para não citar nomes aqui, que eu não quero fazer jabá de graça, mas tem vários que, assim, relatório de despesa de viagem dos colaboradores, que eu já não preciso mais anexar comprovante, grampear relatório. Você diz, vou gastar tanto nessa viagem, a empresa acredita o valor, ele vai lá, gasta e presta conta depois. Então, dá para ter outra... Isso é muito fácil, legal, cara. Tem empresas que o salário lá fora, aqui no Brasil eu não conheço nenhuma, né? Vale aí, se alguém tiver alguma referência, pode mandar. Tem empresas lá fora que os salários de todos os colaboradores são abertos, todo mundo sabe quanto cada um ganha. E que o próprio colaborador faz o pleito de aumentos de salário com base no seu relatório de performance, e os colegas chancelam isso. Fulano, Beltrano, Ciclano merece um aumento, ou não. Nessas empresas, sabe o que é curioso? Caramba! Tem
Tem gente que pede para reduzir o salário, porque entende que nesse Caramba. ano, porque está fazendo. Isso acontece. Acontece. Né? Então, um outro mundo é possível. Um outro mundo com mais confiança, com mais transparência, com mais verdade, é possível. Eu acredito nesse mundo e eu quero chegar lá ainda. Quero ver esse mundo ser o mundo padrão, e não o contrário. E eu acho que essa crise ela tem colocado isso à prova, né? A questão da confiança, a questão da comunicação, né? Então hoje o empregador ele não tem escolha. Ou ele confia que o cara vai fazer em casa, ou ele para a operação. Mas ele está vendo que ele pode acreditar e que as coisas podem funcionar assim, né? Você acha que isso vai ficar depois que a crise for? Essa confiança do empregador e patrão, você acha que a gente está mudando esse mindset? Eu acho que é cedo para fazer previsões confiáveis. Mas sim, o que é certo, que muita coisa vai mudar. O varejo nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais, por motivos óbvios. É Eu não verdade. preciso explicar porquê, mas o varejo nunca mais vai ser o mesmo. A indústria, talvez, as tecnologias vão se conectar muito mais. Assim, a questão do just in time vai ser uma coisa muito mais lógica e racional. Tipo, a hora que eu estiver pedindo algum item que eu comprei aqui pelo varejo, a indústria vai ser notificada, tem que produzir um item a mais para botar no estoque daquela loja no mesmo segundo que eu dei meu clique, né? Então, a otimização dos recursos, que eu acho que tentando ir mais na essência do que esse fenômeno aí está provocando, que a transformação digital, ela com certeza está sendo acelerada. Se havia antes fatores opositores, fatores de resistência, eles precisaram ser derrubados. Né? Acho que sim, a confiança ela vai ganhar mais espaço para aquelas atividades em que as pessoas trabalhando remotamente não têm perda de produtividade, pelo contrário, tem ganho, mas isso não vale para a maior parte da força trabalhadora desse país. Mas que com certeza mudanças irreversíveis vão acontecer do varejo, na indústria, na atividade agrícola, inclusive, que já vem trabalhando, por exemplo, com tecnologia pesada, sem operador, que funciona por GPS. E aí tu marca a área e ela colhe. Então, isso já é uma possibilidade. Agora, a interconexão desses negócios com o consumidor final, acho que isso vai ter um ganho exponencial. Assim, né? Dessa coisa que as empresas estão vendo assim, a cadeia de valor conectada. E não só uma coisa ponto a ponto, empresa a empresa. Mas, sim, eu acho que as coisas vão começar. Acho que as coisas vão começar a se. As coisas vão começar a se descobrir, né? Eu acho que tem muitos processos aí que estão encalhados, estão travados, que vão começar a se aflorarem, né? Dani, a gente tem 2 minutinhos aí, eu quero te agradecer por esse mar de conhecimentos aí, principalmente nessa área que é uma área muito delicada, né, cara? É muito difícil a gente ter uma exata em relação a como você se comunicar e tudo mais, e ter conhecimentos e exemplos assim como você deu são essenciais para a gente realmente começar a evoluir nesse lado mais humano aí da comunicação. Quero te deixar aí com os últimos minutos para poder dar suas palavras aí também. Cara, eu só tenho a agradecer pela oportunidade. É sempre um prazer falar sobre comunicação corporativa, falar sobre transformação digital. Isso há 20 anos é a minha vida, então só agradeço aí a todo mundo que participou, assistiu em todo em parte esse encontro. Agradeço aí e que o César aí está mandando um joinha para nós, um joinha para ti também, César. Obrigado aí. O César é um cara que inspira muito a gente lá na empresa. Então, não só na empresa, fora dela também, um cara muito gente boa, que eu admiro muito. E obrigado pela oportunidade, eu estou à disposição, não sei se o pessoal quiser entender de alguma maneira, aí, vir para o YouTube, me procurem, né? Eu vou ter sempre um prazer em responder dúvidas, estou à disposição de todo mundo. Obrigado mesmo, foi muito bom, muito bacana.
É isso aí, cara. Bom, para quem ainda não segue a gente, segue aí, SP Lockdown, segue aí o Daniel Costa. Vamos se falando então, cara. Muito obrigado. Até a próxima aí. Grande abraço e boa noite para todo mundo, hein? Valeu, tchau. Até a próxima. Grande abraço.